Oi, vou fazer uma introdução aqui nesse vídeo antes dele começar com essas 6 situações que são desafiadoras. Mas eu tô passando aqui pra dizer que esse vídeo, ele tem uma parte inicial que se você ainda não viu, onde eu falo exatamente sobre o que é autoestima, como ela tá hoje na nossa vida e a relação com a infância, vale a pena assistir, tá? É um vídeo importante que complementa esse aqui. Se você não viu, assista. Vamos começar o próximo vídeo, que é esse. Nesse vídeo você vai ver especificamente, né, eu vou falar sobre 6 situações muito recorrentes. Aconteceram comigo, com milhões de pessoas ao redor do mundo e que acabam afetando muito a nossa autoestima, o jeito que a gente se enxerga, o jeito que a gente lida com as coisas na vida, a força que a gente tem, que a gente não tem. Então o meu recado, gente, sobre esse assunto e que eu também dei no final do outro vídeo é que tenham muito respeito pela história de vocês e por tudo que foi vivido, por todas as dores. Do fundo do coração, eu falo isso quase que pra mim, assim. Porque quando você tem uma infância com dor, é mais fácil você conseguir identificar. Quando você acha que não teve, ou que teve muito pouco, é quase que aquilo é distante. E aí você não relaciona muito uma dor da infância com uma dor da vida adulta hoje. Mas aí quando você começa a esmiuçar coisas que aconteceram na sua infância, que não foram legais, que te trazem uma memória... Ai, não gosto muito de lembrar, não gosto muito de acessar, não gosto muito de falar sobre isso. Normalmente é isso que precisa ser falado, ouvido. Então a gente sempre fala aqui, procurem ajuda. Ajuda especializada, terapeuta, analista, qualquer ferramenta que você acha que pode te ajudar. Ou também busquem muita informação em paralelo a isso, né? Informação no YouTube, nos vídeos do nosso canal, de qualquer outro canal, mas que te traga uma consciência de que é importante olhar pra trás e reconhecer que essa história que você viveu é quem você é hoje, porque você tá vivendo a sua vida adulta, por mais que você não ache, gatilhado nessas dores que aconteceram na sua infância. Então, o meu pedido de coração é que vocês olhem com carinho para essa fase da vida. Quando ouvirem essas situações agora, identificarem elas na vida de vocês, que vocês falem, caramba, eu preciso procurar ajuda para transformar isso. Eu não quero mais sentir essa dor, eu quero acolher essa dor, digerir essa dor e poder transformar isso. É uma coisa, por exemplo, que eu tô fazendo comigo e vou até aqui dar um exemplo, assim. Eu tô vivendo um processo de encontro com a minha criança interior e, enfim, falando bastante disso na análise. E eu tô identificando que, por exemplo, aqui, na minha infância eu sempre fui aquela criança que deu conta de tudo. A criança que trabalhava, mas ao mesmo tempo ia muito bem no colégio. Quando trabalhava, fazia tudo certinho. Nunca dei problema pra minha mãe, nunca me meti em confusão. Sempre tive uma vida muito tranquila e muito dando conta. Só que só eu sei o quanto é desafiador e só quem vive essa situação sabe que é dar conta de tudo. Que é estar sempre aqui, conseguindo realizar, conseguindo compreender, conseguindo aceitar, conseguindo transformar, conseguindo viver sem criar um problema para qualquer coisa que tenha sido desafiador ali. E isso é cansativo demais. Aí você cresce um adulto que tá sempre dando conta de tudo, e aí às vezes tá estafado, às vezes não quer dar conta e tá dando, e aí às vezes quando você não dá conta, e aí você recebe uma... Nossa, mas que estranho, você sempre dá conta, por que não deu agora? E você começa a se sentir mal, e aí você acha que você tá errado. Só que na verdade é só um padrão que você tá repetindo de uma vida inteira, desde a infância, dando conta. Chega uma hora que você não quer mais dar conta de nada. Ou você só quer poder não dar conta também e que te compreendam e poder se acolher também quando não dá. Então, assim, é tão profundo que eu olho uma coisa que eu vivi na infância e vejo que hoje tá na minha vida. Eu tô com quase 40. Então, assim, é realmente importante, gente, que a gente acha que não tem conexão, mas tem pra dedéu. Então, se essas situações que você vai ouvir agora, de alguma maneira elas te remeterem à sua infância, procura ajuda. Se informa mais sobre esse assunto, qualquer tipo de ajuda que seja, mas assim, não deixe isso pra lá, porque isso pode ser não, é um ponto de transformação muito grande na sua vida. Mas já que não dá pra mudar o que foi, dá pra olhar o seu passado e entender como ele aconteceu, o que aconteceu e fazer isso diferente. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de como a nossa autoestima na infância foi sendo minada por causa desse tipo de comportamento. Um ponto muito importante da nossa infância é a validação que a gente tem e o reconhecimento que a gente tem das nossas ações, daquilo que a gente tá descobrindo, que a gente tá aprendendo. Se você cresceu numa casa onde ninguém te elogiava, ninguém te impulsionava, ninguém te dava atenção, onde você não era visto, claro que você vai crescer um adulto achando que você não é capaz, que tudo aquilo que faz não é bom o suficiente, que você não faz nada direito, que você sempre vai estar errando, porque foi isso que foi sendo dito para aquela criança, quase como se esquecendo que a criança é feita para isso, ela é feita para errar inúmeras vezes até ela conseguir aprender. Outra coisa muito desafiadora da infância é você só se sentir amado quando você faz as coisas certas. É quase como se você tivesse que ser a criança perfeita que não pudesse errar, como se você fosse um alecrim dourado e quando você erra
meu Deus do céu, aquilo é um grande problema. Meu Deus, a gente só é uma criança, sério. Muito triste. E pior ainda quando o condicionamento vem do tipo, eu só vou gostar de você, você só vai ser amado, você só vai se sentir amado quando você faz tudo certo. Se você tira notas boas, se você vai bem no colégio, se você é educado, se você não responde, faz tudo certinho. E aí o que acontece? A gente cresce um adulto aqui, ó, sem dar um pio por fora lá, porque a gente tem medo de errar. Porque se a gente erra, a gente volta lá para aquela humilhação que a criança sofreu todas as vezes que ela errou. E o quanto ela não recebia atenção nem carinho. Muito pelo contrário, ela recebia, ó, um afastamento, um fica aí, vai pensar sobre isso, zero, colhe muito mais punição. E tipo, não vou te amar se você não tira boa nota, ou se você não me obedece, ou se você... A gente não tá aqui fazendo apologia a tirar péssimas notas ou ser uma criança desobediente, não, mas é você acolher e entender que a criança também pode errar, porque é criança, adulto. Ai, sério, eu vou ficando coisada com essas coisas. Outra coisa que acontece demais na infância de muita gente é comparação com os irmãos, com os primos. Isso deve ser muito dolorido. Eu não vivi isso, mas eu sei que deve ser muito desconfortável você ser jogado contra, de alguma maneira, os seus irmãos ou as pessoas que você gosta. E você olhar que o outro sempre vai ser melhor do que você e que você nunca vai dar certo ou receber aquele tipo de elogio e tipo de atenção. De alguma maneira, uma preferência por aquele filho ou um elogio muito para o filho da sua tia, né, seu primo, e não para você. Cara, isso é muito ruim para criança. Óbvio que a gente sempre vai viver num mundo comparativo, onde a gente vai dar o exemplo, mas você humilhar uma criança com isso faz ela crescer um adulto que, cara, vai olhar e os primos dela vão ser sempre melhores do que ela. E nada do que ela faça vai ser suficiente pra ela preencher e se sentir digna. Porque a voz que foi dita na cabeça dela é que não ia dar, porque eles vão ser melhor. Cara, é horrível viver desse jeito. Outra coisa também chata na infância, quererem que você seja algo que você não quer ser. Isso eu acho que acontece muito com pessoas que praticam esportes, né, na infância ali, ou quando a criança já começa a trabalhar de alguma maneira. Eu fui muito incentivada pelos meus pais, mas também de alguma maneira, se eu não quisesse mais fazer, tava tudo bem. Agora imagina quando cria uma expectativa em cima daquela criança do que, ó, você tem que ser desse jeito, você tem que tirar essas notas, você tem que arrasar. Muitas vezes uma vontade, um desejo do pai e da mãe, mas depois a gente fala sobre isso. E aí a criança cresce tendo que atingir uma expectativa que é irreal e que é uma responsabilidade que aquela criança não tem que ter. Por mais que ela tenha talento, dom pra alguma coisa, é preciso dimerizar essa eu acredito em você, você pode aprender mais sobre isso e eu vou estar aqui pra te ajudar, do tipo, como assim? Você tem que ser o melhor nisso, você tem um dom, você não pode largar isso, é isso que você tem que fazer. Não vai pensar em outra coisa não. Tem que começar de agora, porque lá no futuro você vai estar rico, se você começar a trabalhar agora com isso. E o famoso bullying, né, gente, que graças a Deus hoje em dia tem nome e que a gente tá vendo as crianças e os adolescentes, obviamente alguns, outros não, aceitando cada vez menos, e a gente espera também que os colégios, professores, enfim, todos os envolvidos estejam aceitando cada vez menos esse tipo de humilhação, que é muitas vezes transformada ou levada em conta como, é uma brincadeira de criança. Não é brincadeira de criança não, cara. Criança pode ser muito cruel, adolescente também. Eles podem estar gatilhados na sua dor e serem perversos e dizerem coisas que não são legais e que vão virar frases recorrentes na cabeça de quem tá ouvindo e marcas e cicatrizes e uma baixa autoestima na vida adulta que vai atrapalhar muito tudo que você quiser fazer. As suas relações, a sua relação com o trabalho, suas relações amorosas, as relações com seus filhos, a maneira como você se olha no espelho. Bullying não é brincadeira. Brincadeira é quando todo mundo ri, quando todo mundo acha graça e quando todo mundo tá feliz. E ri genuinamente, tá? Porque muitas vezes a pessoa que tá sofrendo bullying, ela tá rindo de nervoso, ela tá rindo de sem graça, ela tá rindo porque tá todo mundo rindo e ela não consegue ter voz o suficiente pra virar e falar assim, eu não quero esse tipo de brincadeira, eu não gosto disso, não fala comigo assim, e aprender a colocar um limite. Muito difícil uma criança que é humilhada por muitas pessoas conseguir fazer, a não ser que ela esteja em casa com uma família que dê muito suporte, senão ela vai rir parecendo que tá concordando, as brincadeiras vão continuar e cada vez mais a autoestima dessa criança, desse adolescente tá sendo limada e prejudicando a sua vida adulta. Uma coisa também muito recorrente é a gente sempre na infância tá escutando que a gente faz tudo errado, sabe? Assim, tudo feedback negativo. Você fez isso, não tá bom o suficiente, não, isso não tá legal, não, isso não tá. Quase como se quisessem que a criança agisse e fizesse tudo perfeitamente como um adulto. Gente, não é legal. E isso é um padrão de muitas gerações. Eu acredito de verdade que a nossa geração, e obviamente alguns pais e mães da geração anterior, têm esse olhar mais respeitoso pro filho, pra filha como um ser humano, do que essa perpetuação de um padrão de tratamento que a gente viveu a vida inteira, de que criança é isso mesmo, tratar assim, como se aquela criança não fosse crescer, e como
se tudo aquilo que você estivesse dizendo pra ela não fizesse base do que é essa criança no futuro. E aí, pra piorar, tem também muito uma situação de isolamento, de rejeição, das crianças serem rejeitadas por determinados amigos no colégio, por se sentirem rejeitadas pelos professores porque as notas não são boas, ou pelo pai ou pela mãe, que muitas vezes não tem um olhar muito atencioso, às vezes tá muito mais no telefone. Enfim, gente, olha, se você teve essa infância em algum momento, ou em todos os momentos dela, eu do fundo do meu coração, eu sinto muito, porque não dá pra simplesmente você chegar pra essa pessoa e falar assim, bobagem, esquece isso, pensa diferente. Não é assim, gente. É preciso escutar essas dores, é preciso ouvir o que isso te machucou e ir lá curar. É preciso, depois que você escuta isso, você reverter esse pensamento que muitas vezes não é verdade sobre você. E fazer essa parte de reverter e criar um outro tipo de pensamento sobre você é muito desafiador, mas é possível e é o que a gente sugere. Que a gente consiga olhar para essas frases e memórias de infância e que a gente consiga transformar. Inclusive, quero pedir um favor para vocês antes de encerrar esse vídeo. Eu quero que você escreva essas frases que te disseram na sua infância, para que a gente pegue esses depoimentos que muitas vezes são recorrentes, porque todo mundo escutou esse tipo de coisa, e eu vou dar uma estudada boa para poder, num próximo vídeo, falando desse assunto, como é que a gente transforma essas frases que limitam, que fazem a gente ir para baixo, em frases que empoderam, que acolhem, que fazem a gente falar, isso aqui não é verdade não, eu sou diferente disso, eu sou um adulto e eu posso fazer diferente. Bora nesse próximo vídeo? Então eu fico esperando aqui os recadinhos de vocês sobre essa infância para que a gente consiga transformar. E se você já consegue transformar isso na sua vida e tem feito isso, coloca aí também como é que você fez sua transformação, como é que você saiu desse pensamento que você tem sobre você de baixa autoestima e de pouco valor para um pensamento de maior valor, que é o que a gente precisa para poder acreditar na gente e seguir em frente. Beijo, até o próximo vídeo, tchau.